A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo a palavra do Senhor, livro de Ezequiel, capítulo 13. Deus, abençoa a nossa leitura e que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Não subsistes às brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosas. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsamente e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas acaiam. Dize aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis. E tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a cal com que a caístes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper o meu furor, a minha chuva, meu furor e chuva de inundar. Haverá na minha ira e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caístes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caiam, e os direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caíram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, profetiza contra elas, e dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e perseverar outras para vós mesmas. Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não havia de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vossos invólucros, feiticeiros, com que vós caçais as almas,
como aves, e as arrancarei de vossas mãos, e soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel do seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou de estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar seus ídolos dentro do seu coração e viver e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbios. Eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o meu Deus, o seu Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do povo, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jacó. Eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada,
passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas sua própria vida, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas, eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 15. A madeira inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, ou sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar a algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambos as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é poderoso e é fiel. E assim a gente dá uma pausa nesses capítulos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Glória a Deus, até o próximo vídeo.